Gênesis capítulo 37, versículo 23. Quinto dia da nossa caminhada de conquiste os teus sonhos. Fala assim, aleluias. Aleluia. Fala, Senhor Deus. Eu quero mais ânimo de vocês. Eis-me aqui. Há vários sonhos, planos, desejos e projetos que eu tenho para essa vida. E eu vim aprender para tomar posse em nome do Senhor Jesus. Fala assim, aleluia. Fala assim, eu quero prosperar. Quero que a minha família coma do melhor dessa terra. Eu quero a tua bênção. Por isso eu entro na tua presença, porque eu quero aprender de ti. Dá um sorriso e fala aleluia. E agora fica meio orgulhoso e fala assim, porque eu sei que tu me amas. E eu sou o teu preferido. Amém ou não amém? Amém. Se alguém não se acha preferido, é problema de alguém. Você tem que se achar. Fala aleluia. Fala assim, eu sou preferido. Olha para o lado e fala assim, eu sou preferido. Fala assim, aleluia. Porque se cada um tiver isso no coração, não tem problema. Amém ou amém? Eu gosto de um vídeo de um cara que é um rico, não sei o que, um rico snob. Está todo mundo lá na fila lá para pegar avião. Ele fala assim, eu nunca pego fila porque eu tenho meu próprio avião. E as pessoas ficam olhando. Fala assim, eu sou o preferido. Deus me ama. Tem certeza disso? Põe a mão no teu coração. Fala, Deus me ama. E eu sei que Ele tem o melhor de todas as coisas para a minha vida. Ainda que no deserto, Abraão, meu pai da fé, prosperou. E onde ele passava, ele edificava um altar. Fala assim, meu Deus, eu sou assim também, igual o meu pai na fé. Em nome de Jesus. Fala aleluias. Acharam aí Gênesis 37, 23? Diz assim, mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da capa, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Fala assim, mas logo que chegou José a seus irmãos, os seus irmãos arrancaram rapidamente a capa dele. Só até aí. Fala assim, Senhor, me abençoa nesta noite. Fala assim, quinto dia da caminhada, conquiste os teus sonhos. E nesta noite eu tenho um recado de Deus para você. Cuide bem da tua capa. Proteja a tua capa. Vista a sua capa. Proteja-a. Porque é a maior bênção de Deus na tua vida. Levante a tua mão direita, fala, meu Pai me abençoa hoje aqui. Sê comigo. E já fala assim, eu me revisto da tua presença hoje. Fala assim, vem Senhor, me cobre com o teu Espírito, enche a minha vida da tua presença. Eu quero ser cheio. Eu quero ser santo. Eu quero manifestar a tua glória. Eu quero dizer sim para o Senhor.
Vem, Senhor. Enche-me. Enche-me. Vem como labareda de fogo. Enche a minha vida. Hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Fala assim: glória a Deus. Meu querido, minha querida, proteja a tua capa. Amém. Eu vou falar e vocês vão dar um amém que nem pentecostal. Meu querido, minha querida, proteja a sua capa. Eita, dá um aplauso ao Senhor e pode sentar. Fala assim: glória a Deus. Impressiona-me bastante essa preocupação dos irmãos de José para com a capa dele. Por que, bispo? Porque a capa de José, capa talar, túnica talar, de mangas compridas, era uma ofensa para os irmãos de José. Fala assim, bispo, por quê? Porque representava o amor que Jacó tinha preferivelmente por José. Na verdade, diz a Bíblia que o pai Jacó amava mais José do que os outros, e por isso lhe fez uma capa, uma túnica talar de mangas compridas. Fala, eita! Fala assim, Senhor, essa capa vai dar problema para o coitado do José? Vai, é hoje que vai. Fala assim, Senhor, eu que não tenho nada, já sou alvo de zóio grande, não é não? Não tem uns zoiões que vem em cima de você, mas eu tenho a receita contra olho gordo. Fala aleluia. Colírio light. Olho gordo? Colírio light. Fala assim, aleluia. Fala assim, que colírio que é esse? Eu também não sei, mas Deus vai te guardar. Fala assim, aleluia, meu pai. Essa capa era um problema para José. Você já pensou, irmão? Os 10 irmãos sabem que o pai gosta mais dele. Aí ele vai visitar os 10 com uma túnica talar de mangas compridas, de várias cores. Lá no meio do deserto, eu acho que a túnica cobria até as mãos dele. Ele até tropicava naquela talar. O que quer dizer talar? Talar quer dizer que é comprida até o calcanhar. Fala, eita Deus! Uma capa colorida, comprida. E José chega lá no meio deles. E aí, meus irmãos, olha o que papai me deu. Pelo amor de Deus, acho que até nós vai querer matar ele. Vamos jogar esse moleque lá no poço, vamos vender esse cara, vamos arrancar o pescoço dele. Rubem fala, não faz mal, mas todo mundo estava querendo matar ele. E aí falou, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse cara, pega a túnica talar de mangas compridas, a gente põe sangue de animal e fala que ele foi devorado, esse peste. Espero que o urso coma esse na linguagem deles, esse desgraçado desse cara. Por quê? Porque o papai ama mais ele. Eu sei, você sabe, se você fizer isso na sua casa, você vai criar monstros, não é? Se um irmão já tem ciúme do outro e fala, você deu um presente para outro que foi melhor, aí começou a briga. Então você tem que fazer tudo mais ou menos igualzinho, dar o mesmo tempo para cada um. Se deu um beijo em um, dá um beijo no outro. Se deu 10 reais de um, dá 10 reais para o outro, para não criar problema, porque os caras são traumatizados. Falei, eu sei disso porque eu sou o caçulinha de uma família de 7 irmãos. Então todo mundo achava que eu era o preferido do papai. E eu era. Fala assim, aleluia. Fala assim, Deus me ama. Levanta a mão, dá um sorriso, dá uma glória a Deus. Fala, Deus me ama. Fala assim, somebody loves me. Olha para o céu e fala, alguém me ama. Você é amado, você é amada. Dá um sorriso, fala aleluia. Você nunca vai poder morrer por falta de amor. Tem alguém que te ama. Tem algum doido igual você, uma doida que te ama. Fala aleluia. Fala glória a Deus. Eu fui lá no hospital ver o presbítero. A presbítera Célia não larga da mão dele. Aquela mulher ama aquele cara, irmão.
Fala assim, é possível, bispo? É possível. O cara é feio, sem graça, mas sempre vai ter alguém que ama. A sua panela tem tampa. Fala, aleluia. Outro dia, faz uns anos eu vi um jovenzinho, hoje está casado, é pastor, está uma bênção. Eu vi um jovenzinho namorando com a namorada, e ele virou para a namorada, nossa, já vem a gordinha. E eu olhei para ele, oxi, mas você já se olhou no espelho, cara? O cara dava 2 dela na época, e aí já chamava gordinha. Então, às vezes a gente não se enxerga, fala assim, Senhor, eu não sou lá estas coisas, mas com Deus. Fala assim, aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, e essa coisa me ama também. Fala assim, então está tudo bem. Dá um aplauso ao Senhor, fala aleluia. Glória a Deus. A bispa fica falando que eu estou bonito, você está bonito. Aí a gente vai almoçar no fim de semana, vamos sair por aí, curtir a vida doidada. Aí eu ponho minha roupinha e ela olha para mim, dá um sorrisinho e fala, você está bonito. Eu falo, eita, essa mulher mesmo, e o amor é cego. Fala assim, aleluia. Mas pelo menos passa um perfuminho, né? Fala assim, aleluia. Amém. José tinha um problema grave. Por quê? Porque ele ganhou uma túnica. Falou, obrigado, Deus, pela túnica, pela capa que o Senhor tem para mim. Deixa eu te falar isso. Esta capa era talar, significa comprida até o calcanhar. Ela tinha várias cores, significa distinção. Significa que é uma capa diferente de qualquer outra. Eita! Fala aleluia! Ela tinha mangas compridas, significa dizer que ela protegia o teu corpo completamente. Creio que até os dedos da mão do calor ardente do deserto. E significa que ela cobria o corpo inteiro até os pés. Significa que ela protege 100% você. Fala aleluia. Então a primeira coisa que os irmãos decidiram arrancar dele foi a capa. Essa capa eu não quero que você use, mas eu quero te dizer que foi a capa que teu pai te dá. É a capa que teu pai te dá. Significa proteção. Significa que você é amado, preferivelmente. Significa que estas cores, várias cores, significa que nesta capa há promessas, dons e talentos múltiplos e grandiosos. Fala assim, aleluia. E significa que essa capa protege o seu corpo inteirinho, de cima a baixo. Fala assim, Senhor Deus meu Pai, eu não gostei. O Senhor tem uma capa assim para mim? Pode ouvir Deus te dizendo, sim, meu filho, e uma muito mais especial do que essa ainda. Uma capa tremenda para você. E é uma capa distinta de qualquer outra para qualquer um, ainda que a do outro também seja distinta. Por quê? Porque você é o próprio sonho de Deus. Deus tem projetos em você. O que é uma promessa? Bispo, o que é uma profecia? Uma profecia é um sonho que Deus teve. E ele acordou de manhã
e contou para os servos dele. E aquilo que ele contou do sonho dele virou uma profecia. Quando você tem sonho, você acorda de manhã e conta para os outros? É só um sonho. Mas quando Deus sonha e conta para os profetas dele no dia seguinte, aquilo vira uma profecia. Deus tem sonhos a teu respeito e já contou para todo mundo, inclusive para você. Fala assim, aleluia. Fala eu. Fala Moá. É você mesmo. Deus tem sonhos a seu respeito. Ele precisa de você. Deus já me ensinou esse negócio de precisa. Todo mundo vai falar que Deus não precisa de você, que Deus tem tudo. Todo mundo vai falar que Deus não precisa do seu dinheiro, que Deus é todo poderoso. Deus vai falar, é mentira. Porque na minha Bíblia diz que o Senhor Jesus precisava entrar em Jerusalém. E aí ele pediu para separar o jumentinho que estava amarrado. E aí o Senhor, os servos, os discípulos falaram, Senhor, e se o dono perguntar o que vocês estão fazendo? Vocês vão responder, diga que o Senhor precisa dele. Se o Senhor precisa de um jumentinho, você vale mais do que muito jumentinho. Fala assim, só para de dar coisa. Fala assim, aleluia, meu pai. Em nome de Jesus. Você precisa entrar no sonho de Deus. Viu? Você precisa entrar no sonho de Deus. Meu querido, você está tendo muito pesadelo porque você não está entrando no sonho de Deus. Você precisa entrar no sonho de Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eis-me aqui, meu Pai. E pode ficar tranquilo, a maioria de vocês ele não vai chamar para ser pastor, não. Fala, ufa. Fala, pode ficar tranquilo. Ele chama só os que ele não gosta muito. Ele chama só alguns e fala, agora você vai se estrepar, rapaz. Mas você ama, aí você fala, amém, amém, amém. Você vai chorando, ainda que para te servir eu tenho que chorar. É verdade, mas você tem o amor e a graça de Deus. Fala assim, aleluia. Fala assim, bispo do céu, então vamos lá, vai. Tem que falar, então vamos lá, vai. Então vamos. O que precisa então? Você precisa, para entrar no sonho de Deus, receber a capa que Ele tem para você. Tem um monte de gente que não quer, irmão. Por quê? Porque está calor. Já pensou no deserto o calor que era? O pai entrega a capa para José e fala, veste esse negócio. O pai, meu Deus, pai, mas veste que é minha para você. Eu quero mostrar para todo mundo que eu te amo de forma especial. Então veste. O mundo não gosta das capas que Deus tem. Você já percebeu isso? Porque uma das características da capa que eu já citei aqui é a distinção. Bispo, o que é distinto? Distinto é aquilo que é diferente, aquilo que não é comum. Vocês jovens e vocês não tão jovens, vocês adolescentes, vocês querem ser igual a todo mundo. Ah, minhas amiguinhas estão usando a roupa assim, eu quero a roupa assim, não é assim? Está todo mundo usando a boneca, não sei do que, eu quero a boneca, eu quero o cabelo assim, eu quero o cabelo cor-de-rosa, amarelo, verde, cor-de-rosa, todo mundo igual. Você sai, vai na escola, eu vou deixar os meninos na escola, é tudo igual. Às vezes eu nem sei qual que é o meu filho, quem quer? Ou não, não é você não, não é você não. Às vezes entra pessoa diferente no meu carro, não é você, porque é tudo igual. Outro dia teve uma festa lá em casa, meu Deus do céu, é roupa igual, tênis igual, camisa igual, cabelo igual, tudo igual, corpo igual, mesmo tamanho. Eu falo, Deus do céu, cuida das nossos jovens, porque o mundo quer que todo mundo seja igual, seja igual, seja igual. Mas eu quero te falar uma coisa. Para você entrar no sonho de Deus, ouça-me se você puder. A sua capa vai te dar distinção. Você vai ser diferente. Ouça isso.
A presença de Deus na tua vida vai fazer você ser diferente da maioria. Você vai ser diferente da maioria. Quando eu estava na faculdade, eu me converti aos 13 anos. Aí eu fui para a faculdade, passou um tempo e tal. Lá na faculdade eu achava engraçado, porque eu nem me achava crente. Por quê? Porque eu ficava com os meus amigos, eu tinha muitos amigos. E eles não falavam palavrão, não ficava falando das meninas, que ia pegar isso, pegar aquilo, sabe como é que é, né? Eu falava, esses caras têm uns papos igual um crente, meu. E aí eu perguntei pro meu amigo mais íntimo, eu falei, ele tinha até um nome cristão, Ismael. Eu falei, Ismael, eu abri o coração, eu falei, é assim mesmo, o pessoal só fala de futebol, de escola. Ele falou, Marcão, você não sabe de nada, cara. Quando você não está aqui, isso aqui vira um inferno, ele falou. Eu falei, porque eu estava preocupado, porque eu podia falar tudo que eu falava, as coisas que eu brincava e tudo. Então eu fiquei preocupado. Aí eu falei, então para a glória de Deus, vocês estão entrando na minha, mas eu não entrei na de vocês. Ele falou, é isso mesmo, quando você não está aqui, Marcão, nem Deus ouve o que a gente está falando. O que é isso, bispo? Eu quero te dizer que Deus tem uma capa para você. E a primeira capa que Deus tem para você é uma capa que se chama te fazer distinto, diferente, santo, puro e separado deste mundo. Fala assim, bispo, que capa que é essa? É a capa da salvação. Fala assim, aleluia. Que capa que é essa? É a capa de quem aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É a primeira capa que Deus quer te dar hoje, se ainda não deu. É a capa onde ele fala assim, olha aqui, eu morri por você, mas eu morri pelo quê? Pelos teus pecados. Eu sei que não se prega mais pecado. Oh, que coisa feia, bispo. Vamos falar de outra coisa. Não! Cristo morreu pelos meus pecados, pelas minhas impurezas, pelas minhas más ideias, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes erradas. Cristo morreu pelos meus pecados. Era eu que devia estar na cruz, mas Ele é que foi no meu lugar. Para quê? Como sacrifício Ele se apresentou e falou, eu dou a minha vida para que todo aquele que crê em mim não morra, mas tenha vida eterna, e eu os perdoe dos seus pecados. Tenho uma notícia para você, você pecou. O que é pecar, bispo? Pecar é errar o alvo que Deus estabeleceu para a humanidade. Deus estabeleceu um alvo perfeito, maravilhoso. O homem e a mulher foi lá e ferrou tudo. Matou, mentiu, prostituiu, adulterou, se drogou, se feriu, matou o semelhante, matou criança no ventre, mudou a sua natureza de homem, de mulher para outra coisa, bagunçou o coreto completo. Veio Jesus e morreu pelos pecados. Para quê? Para nos dar oportunidade de vida eterna. Hoje a igreja mudou, eu sei. Então hoje muitas vezes a igreja é um clube que as pessoas gostam, porque a igreja realmente tem uma programação maravilhosa. Onde é que você vai ouvir uma banda maravilhosa dessa? Onde você vai ouvir? Uma unção, um negócio. A igreja virou uma maravilha. Só que igreja não é um clube. Igreja significa tirados para fora. Igreja significa que eu fui tirado do mundo e agora eu sou o corpo de Cristo. O mundo não faz mais parte da minha vida. Mudei de estilo, mudei de papo.
E eu tento viver uma vida sem pecado. Ah, vocês não bebem? Não bebemos. Ah, vocês não se prostituem? Não nos prostituímos. Ah, vocês não se adulteram? Não adulteramos. Ah, vocês procuram não mentir, ser fiéis nos negócios, tratar todo mundo bem e amar até o inimigo. Esse é o objetivo. Fala assim, aleluia. Então quer dizer que vocês são diferentes? Sim. A primeira capa que Deus quer te dar hoje é a capa da salvação. Oh meu Deus, quer dizer então que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e confessar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E aí o Espírito Santo entra na minha vida e habita comigo eternamente. E o Espírito Santo vai agindo na minha vida de tal forma que a minha vida vai mudando de tal forma que eu chego o tempo que eu não quero mais nem saber das coisas do mundo. Eu nem quero mais saber de ficar longe da casa do Senhor. Eu nem quero mais saber de pecar. Eu não quero mais saber de mentir. Eu não quero mais saber de ter maus pensamentos. Meu querido, é essa capa que o Senhor quer te dar hoje, em nome de Jesus. Fala assim, aleluia. É a primeira capa que Ele tem para você. É uma capa que vai te tornar distinto das outras pessoas. As pessoas vão olhar para você, os seus amiguinhos, as suas amiguinhas vão olhar para você e vai falar assim: nossa, você está diferente, o que aconteceu? O seu papo está diferente, você está mais feliz, você é outra pessoa, você agora não fica agitando como se agitava, fazendo aquelas bagunças. Não, agora as suas bagunças vão ser todas felizes, alegres, as suas coisas vão ser de vida, de luz e de paz. Agora você vai se divertir diferente, você está diferente. O que foi? Você vai falar: é que Deus me deu uma capa, e essa capa se chama salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, e a partir dali a minha vida mudou. Fala assim, aleluia, meu Pai. Essa é a diferença. Tem um monte de gente que quer o sonho de Deus, mas não quer a primeira capa que Deus tem. Como é que eu vou te dar o meu sonho se você não deixar eu te cobrir com a minha coberta? Como é que eu vou te dar o meu sonho se você não se parece comigo? Como é que eu vou separar? Como é que eu vou ter comunhão com você? Eu quero falar com você todo dia e você não entende a minha voz. Por quê? Porque a sua capa ainda é uma capa esquisita. Fala: Senhor, me dá a sua capa. Diz a palavra de Deus. O rapaz moribundo, cego, à beira do caminho, viu Jesus passar. Fala assim, aleluia. E o Senhor Jesus disse para ele o que ele... Você sabe da história, né? E Jesus mandou chamar. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E aí os discípulos, ou as pessoas falaram: para de gritar. Aí o mestre parou e falou: vai lá e traz ele. Aí chamaram aquele cego, aquele mendigo, aquele rapaz com uma capa suja, toda ruim. E aí os discípulos chegam para esse moribundo e falam para ele: o Senhor Jesus te chama. Diz a Bíblia que ele pegou a capa dele e lançou longe. A capa que ele tinha, escura, preta, cheia de poeira, que trazia miséria, que já marcava ele como miserável, impedinte. Ele ouviu: Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Ele pegou a capa e lançou de si, diz a palavra de Deus. E aí ele foi ter com Jesus. Jesus pergunta bem: o que você quer? Ele era cego. Fala, aleluia. Fala, está brincando, fala. Jesus pergunta: o que você quer? Fala assim, está brincando. Já tem uma lista aqui. Fala assim, aleluia. Por quê? Porque quando Jesus o chama, ele sabe que aquela capa que o mundo pôs nele não era dele. Ele queria a capa de Deus. O Senhor tem uma capa para você. A capa da salvação. Fala assim, aleluias, meu Pai. Fala: Senhor, hoje eu quero
essa capa na minha vida, na minha casa. Eu quero ser diferente. Fala assim, eu tomo ali para mim. Fala assim, eu tomo uma decisão hoje de mudar de vida, de pensamento e de passo e de cabeça na tua presença, Senhor Jesus. Dá um aplauso para o Senhor e fala assim, aleluia. Mas eu quero te falar, o Senhor tem uma capa para você. Fala assim, aleluia. Fala, bispo, que capa que é essa? Ela é talar, de mangas compridas. Fala assim, aleluia. Fala, uma capa assim, comprida até os pés, que cobre as mãos. Fala assim, aleluia. Fala assim, Senhor da glória, essa capa eu quero na minha vida, em nome do Senhor Jesus. O rapaz recebeu a primeira capa. Agora eu quero andar com Deus. O rapaz recebeu, a moça recebeu a primeira capa, a capa da salvação, para mudar de vida, mudar de estilo, mudar de pensamento, mudar de coração, e entrar dentro do sonho que Deus já tem para você e na realização dos teus sonhos também. Fala assim, aleluia. Porque eu já falei, já provei aqui, que os teus sonhos, eu te digo, 90% deles são sonhos de Deus. E eu provei aqui com a Bíblia. Eu sei que vai ter uns 10, 20% ou um pouquinho mais, que é bobeira, coisa, sonho, ilusão sua. Mas aquele sonho, aquelas coisas que estão lá no teu coração, eu quero te falar. Deus manda te dizer. E está no livro de Salmo, se não me falha a memória, 37:14. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fala assim, aleluia. A primeira capa é a capa da salvação, da distinção. Se você não tem diferença nenhuma dos seus colegas e das suas amigas, reveja se você recebeu já de Deus a capa da salvação. Porque se não tiver diferença nenhuma, talvez você ainda não tenha adquirido essa capa. Fala, Deus, me ajuda agora. Mas tem uma outra capa que Deus tem para você. Fala assim, aleluia. Faz assim com a mão, ó. Capa talar, de mangas compridas. Fala assim, aleluia. Deus quer dar para você. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Me manda essa capa maravilhosa. Senhor Jesus tinha morrido e andou pela terra durante 10 dias, durante 40 dias. No 40º dia, ele se reúne com os discípulos, ele sobe e fica no altinho do monte assim. E ele fala para aquelas pessoas naquele lugar, ele fala, olha, vocês ficam aqui na cidade, até que do alto sejais revestidos de, fala assim, poder, e ser-me-eis testemunhas. Fala assim, aleluia. Nós cantamos aqui hoje. Alguns aguardaram, 120 esperaram, oraram, 10 dias, 9 dias. Meu Deus, chegou o dia do Pentecostes, caiu aquele poder total. Fala assim, aleluia. Muitos vão dizer para você que aquele momento foi único e não acontece mais. Mentira. Se você ler no livro de Atos, você vai ver que no ano seguinte, no outro ano, e depois de 10 anos depois do Pentecostes, as pessoas continuavam a receber o Espírito Santo e continuavam a falar em língua estranha. E o Senhor Jesus também disse, esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome falarão novas línguas. Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Mas é para quem crê. Então alguns tradicionais, como eu já fui, vão falar, eu não creio. Amém, é só para quem crê. Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Deus tem uma capa para você. E essa capa se chama capa de autoridade, de revestimento. Fala assim, revestimento. Fala autoridade. Para que você quer poder, irmão? É uma pergunta que eu sempre faço. Para que você quer o poder de Deus? Eu quero o poder de Deus para cuspir fogo em todo mundo por aí. Eu quero o poder de Deus para falar em nome de Jesus, está amarrado.
Eu quero o poder de Deus. Para que você quer o poder de Deus? O poder de Deus na sua vida é para quê? Fala assim, bispo do céu. O poder de Deus na minha vida é para eu ter autoridade contra o pecado e contra as ciladas do diabo. Você quer alguma coisa que mais tem roubado os teus sonhos do que os teus pecados? Fale para mim. Fale alguma coisa que tem roubado mais você que os teus pecados. Os pecados na vida dos jovens, dos solteiros. Fala para mim. Os caras estão estudando, olha que beleza. A menina está estudando, que beleza. Está indo bem na escola, que beleza. Arrumou um namorado. Daqui a pouco engravidou. Cadê a escola? Perdeu a escola, não vai mais na escola. Por quê? Porque agora tem que cuidar da criança. Não pode estudar, não pode trabalhar, e às vezes quem é que vai cuidar? O vô ou a avó, não é assim? E às vezes também não pode, está trabalhando. Aí a menina que tem um futuro maravilhoso fala assim, eu tenho sonhos de Deus. Fala, eu tenho sonhos de Deus. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para a tua casa. Deus tem planos maravilhosos para você daqui para frente. Fala assim, aleluia, meu Pai. Só que às vezes a gente não quer essa capa que Deus está dando. Deus está te dando uma capa que se chama capa de autoridade e poder no Espírito Santo. O Senhor está te dando um revestimento hoje. Ele tem para você aqui um revestimento poderoso na tua vida, para te capacitar a falar, não, eu não preciso pecar, não, eu posso servir a Deus, não, eu posso estar na casa do Senhor, eu posso estar firme na casa do Senhor, eu posso dar frutos para Deus, eu posso crescer em todas as coisas, porque Deus vai me abençoar. Mas às vezes a gente não quer essa capa. Fala assim, sai de mim, tolice. Se esbofetei. Pá, pá. Fala, sai de mim. Ninguém se esbofeteou, por quê? Fala, sai de mim, tolice. Sai de mim, carnalidade. Fala, sai de mim, pensamento tolo. Eu quero hoje a capa, o revestimento que Deus já prometeu para mim. Oh, o Senhor Jesus falou, eu vou, mas não vou deixar você órfão. Eu vou mandar o meu Espírito Santo, que é igual a mim, e ele vai encher vocês da minha presença. Então eu posso estar revestido no Espírito Santo? Sim. Você pode tirar a tristeza do coração do Espírito Santo? Sim. Você pode tirar a fraqueza, a dúvida do teu coração? Sim. Você pode resistir a todas as influências desse mundo? Sim. Você pode vencer o diabo? Sim. Você pode vencer a tentação? Sim. Você pode servir a Deus nesse mundo? Sim. E Deus já te deu garantia disso. Fala assim, aleluia. Fala assim, Ele já me deu essa capa. Também, em nome do Senhor Jesus, você pode pedir. Você já recebeu a primeira capa? Fala assim, a capa da salvação, bispo? Fala sim, eu já creio, eu já recebi. Então agora você pode receber a segunda, a capa do revestimento. Há muitos anos eu li um livro chamado A Cruz e o Punhal. Nesse livro o pastor missionário David Wilkerson, ele lá em Nova York, ele ministrava para drogados, para viciados. E Deus foi dando experiências para ele com relação ao Espírito Santo. E ele então começou a anunciar a palavra de Deus para os drogados, para as cracolândias daquele lugar. E ele começou a relatar que muitos aceitaram a Cristo. Muitos aceitaram a Cristo. Só que muitos que aceitaram a Cristo ainda caíram na tentação de usar as drogas.
Só que aí Deus colocou no coração dele começar a ministrar o batismo com o Espírito Santo. Então aqueles que foram recebendo a primeira capa da salvação foram também sendo batizados com o poder do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. E aí ele notou uma coisa extraordinária, que a grande maioria daqueles que se converteram, mas foram batizados com o Espírito Santo, absolutamente largaram as drogas, largaram o vício, porque receberam de Deus o poder de falar: não preciso mais disso. Deus já me deu a capa da proteção, a capa do revestimento, para falar: não preciso mais disso. Eu quero que você aprenda a dizer: não preciso mais daquele pecado, não preciso mais falar aquela mentira, não preciso mais ter aqueles pensamentos. Quem é que pode entrar nessa comigo? Não fala assim: não preciso mais ter aqueles pensamentos. Fala assim: não preciso mais mentir. Fala assim: não preciso mais dos vícios desse mundo. Fala assim: não preciso mais daquelas más companhias. Fala: eu posso vencer todas as coisas neste mundo, porque Deus já me deu a outra capa. Fala assim: aleluia. Você não sabe qual é? Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. O que eu estou te falando hoje é que o mundo vai querer arrancar essas capas de você. As situações vão querer roubar estas capas de vocês. Às vezes por causa de uma intriga entre amiguinhas, às vezes por causa de uma intriga no meio da sua família, às vezes por causa de um cachorro quente lá na cantina. O diabo vai querer arrancar essa capa de vocês. Só que vocês vão tomar posse e vão falar assim: eu já tenho. Fala: eu já tenho duas capas, a da salvação e a do poder do Espírito Santo. E eu vou dizer não para o roubo do diabo. Fala assim: glórias a Deus. Só que essa capa que Deus, que o pai Jacó deu para José, era uma capa de muitas cores. Fala: eita. Fala: bispo. Fica feliz, vai. Eu estou com calor. Vocês estão com calor? Eu não estou, porque aqui é ar-condicionado. Eu pus o ar-condicionado só nessa parte. Fala: Senhor, a minha capa tem várias coisas. A sua capa tem várias coisas. O que significa isso? Alguém vai perguntar? Significa as promessas de Deus na tua vida. Bendito será no campo, bendito será o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Bendito será quando o inimigo vier por um caminho e bater na sua porta, porque por 7 caminhos ele vai fugir da tua presença. Bendito serás, porque eu vou te dar capacidade de emprestar a muita gente, mas você não vai tomar emprestado de ninguém. Eu vou te dirigir pela minha mão, os meus olhos vão te guiar e o meu coração vai estar contigo todos os dias da tua vida. O Senhor
Senhor Jesus falou até a respeito dessa mesma capa do Espírito Santo. E estará contigo todos os dias da tua vida, e nada, coisa alguma poderá te causar dano. Essa capa tem várias cores e são diferentes entre si. E estas cores representam também, e não somente, as promessas de Deus para você. Eu quero que você receba isso no teu coração. Não importa a origem humilde que você teve, não importa a cultura familiar, às vezes até religiosa, pesada, que você teve na sua vida e na sua casa. As promessas de Deus em você vão fazer a diferença e vão te dar capacidade de romper todas as barreiras, romper as portas, e aquelas portas antigas fechadas a ferro vão se abrir automaticamente, porque vão ver em você que aí tem capa das promessas de Deus que vão se cumprir na tua vida e na tua casa. Você vai ser grande nessa terra, vai ser bendito nessa terra. Os teus filhos e a tua casa te honrarão, porque você vai ser extraordinário, porque você tem uma capa colorida de várias cores que Deus já te deu. O mundo já viu em você essa capa, e Deus está te falando: recebe que é tua, recebe que é tua, em nome do Senhor Jesus. Recebe na tua vida, recebe na tua mão. Fala: Deus já me deu o melhor dessa terra. Diz a palavra do Senhor: se quiseres e me ouvirdes, comereis. Dá um aplauso ao Senhor, fala glória a Deus. Fala assim: aleluia, meu Pai. Essas muitas cores representam talentos. Eu preciso que você saiba disso. Você é talentoso. E talento é algo que a gente recebe de Deus. Recebe isso. Fala assim: Deus, tem coisas que eu sei fazer, e sou bom para chuchu naquelas coisas. Vocês são, não é nem todo, ninguém tem 100% de talento de tudo, mas você tem alguns talentos especiais, só que você vai pô-los na ativa. Fala assim: aleluia, meu Pai. Fala assim: eu vou colocá-los na ativa. Ou seja, você vai ativar. Fala assim: módulo. Fala assim. Tem gente que não está fazendo, vai fazer aqui sozinho. Fala assim: ó, módulo. Ligar as promessas. Ativar as promessas. Comece a ativá-las em nome de Jesus. Comece a operar em cima delas em nome de Jesus. Para de tanta tranqueira besta na tua cabeça. Tem gente, meu Deus do céu, que só fala, Joaquim, de crise, de doença, de dificuldade. Ele não ativou as promessas. Promessas, fala. Ativar. Comece um tempo de grande produção. Deus vai te abençoar. Pode receber isso aqui. Deus vai te abençoar. Tem mão forte abrindo portas para você. Deus vai te abençoar. As promessas dele vão romper as barreiras. Só que você vai pôr para acontecer. Fala assim: em nome do Senhor Jesus. Dá um aplauso a ele e fala assim: glória a Deus. Eita! Eu tenho que acabar, irmão, mas tem umas coisas tão bacanas aqui. Mas eu vou acabar. Fala. Eu vou acabar. Ei, meu Pai. Eu ia falar que você tem que tomar cuidado com algumas coisas.
Meu Deus do céu, eu vou falar isso aqui. Nessa capa, nestas capas que Deus te deu, você precisa tomar conta de algumas coisas. Cuidado, cuidado com algumas coisas. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 13, Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho e amarrar, colocar esse cinto de linho sobre o corpo dele, exatamente diz a Bíblia, sobre os lombos. Então esse cinto de linho é um cinto como se fosse a nossa cueca, como se fosse, se a mulherada ainda usa aquele negócio por baixo, sei lá, corpete, sei lá como é que chama, é aquela primeira coisa que vai no corpo, amém? Então imagine que é isso. Então Deus manda comprar um cinto de linho. E como que usa? Você pega aquele tecido de linho, passa em toda essa parte do corpo, de maneira que ela fica colada no teu corpo. E aí Deus falou assim para ele: agora você compra e usa. Passado um tempo, Deus falou para ele: agora você vai e tira esse linho, só que você vai escondê-lo numa fenda, numa rocha lá no rio Eufrates. Fala, Deus do céu. Sabe por que você está falando Deus do céu? Porque o rio Eufrates ficava a 1.200 quilômetros de onde Jeremias estava. Ou seja, para fazer essa caminhada a pé, tinha que caminhar alguns meses, descansando evidentemente, não dava para viajar de noite. Então significava que ele ia caminhar 1.200 quilômetros com a roupa e por baixo aquele cinto de linho. Você imagine como é que aquele linho já ia grudar no corpo do camarada, hein? Falei, eita, imagine o calorzinho, suor, a pele e o linho dele depois dessa viagem era uma coisa só. Preste atenção. E aí Deus fala para ele: agora tira e esconde num buraco, numa rocha. Depois de muitos dias, Deus chega para ele e fala: agora vai lá e traz de volta aquele linho. O que você acha que aconteceu com aquele linho, meus queridos? O que você acha? Fala, bispo, não quero nem chegar perto, porque aquele negócio está podre, cheirando mal, que dá para perceber de longe. Aí Deus disse assim para o profeta: agora você vai e diz para o meu povo: assim como esse linho, cinto de linho, é o meu povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras e que caminha segundo a dureza do seu coração. O que você está falando, bispo? Eu estou falando para você cuidar da sua capa. Por que, bispo? Porque tem muitas capas que Deus já te deu, que você não está usando faz um tempão. Você largou elas por aí, elas já mofaram, apodreceram, está cheio de pó. Muitas capas maravilhosas, diz o Senhor, que eu tenho dado para muitos aqui nesse lugar, foram lançadas fora, foram jogadas em qualquer lugar, como se fosse coisa sem valor nenhum. E essas capas estão podres, estão mal cheirosas. Por quê? Porque muitos já não têm usado as capas que eu tenho dado para eles. Então eu quero te falar aqui nesta noite: vá lá, pegue a sua capa, sacuda ela, jogue bem presa no teu corpo e fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou de volta para o teu trabalho, eu estou de volta para o teu serviço, eu estou de volta para ser influenciado, para ser influenciada por ti de novo. Eu tenho recebido influência do mundo, das pessoas, de ideologias malignas, mas eu tenho abandonado a tua capa. Hoje
Eu quero trazer de volta as tuas capas na minha vida, e ninguém vai roubá-las mais de mim, em nome do Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, fala assim, glória a Deus. Se ponha de pé em nome do Senhor. Levante a tua mão direita e fala assim, Deus do céu, é verdade, eu tenho deixado a minha capa, o teu chamado, a minha unção, tenho deixado para depois, tenho cuidado de um monte de coisa antes, e tenho deixado as tuas para depois. Levante a tua mão e fala, hoje eu volto lá, naquele rio, escondido naquela rocha, tem a minha capa. Eu tomo posse dela hoje. Essa rocha é Cristo, querido. Pega ela de volta hoje. Você que está longe da capa da salvação, você precisa tomar essa capa na tua vida hoje. Não saia daqui sem confessar e entregar a tua vida realmente ao Senhor. Sem chegar diante dele e falar assim, Senhor, eu recebo o teu sacrifício e eu te confesso hoje como meu Senhor e meu Salvador.